Bom dia, Elzita. Bom dia, meninas. Camila, Denise. És minha esperança. Oi, Dri. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindas a mais essa manhã. Uma manhã tão abençoada com Jesus. Amém, Senhor. Vai ouvindo aí essa música. Vai deixando Deus ministrar o seu coração. Hoje nós vamos ter um testemunho tremendo com a pastora Ieda. Pastora Ieda vai falar sobre o testemunho dela em relação ao filho dela. Antes eu quero só ler uma palavra aqui para vocês. Em ti confio. Amém, Jesus. Bom dia, meninas. Bom dia. Você está de pé. As promessas do Senhor estão de pé para nós. Amém? Oi, Milena. Quem sou eu? Quem somos nós para duvidarmos de um Deus tão fiel? Quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias e ficamos vivendo uma vida incrédula, tendo um Deus tão fiel? Oi, Isabelita, que saudade de você, minha amiga. Espero que você esteja melhor. Oh, meu Deus, Senhor, visita a vida do Henrique, Senhor, nessa manhã, Pai. Filho da Flávia, Jesus. Oh, Pai, com pensamentos suicidas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, visita ele com o teu poder nessa manhã, Jesus. Então, eu tô na minha mesma varanda, mas eu mudei aqui o fundo para colocar uma florzinha aqui, tá, meninas? Amém, Isabelita, que bênção. Estou curada em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Senhor é aquele que te ensina a caminhar no mar. Amém, Jesus. Ele é o quarto homem na fornalha. Ele é o Deus que não falha. Nós podemos confiar nesse Deus. Amém, Jesus. Oh, meu Deus. Senhor, visita a vida do Guilherme também, Senhor, com pensamentos. Ele está com pensamentos suicidas, Senhor. Está usando drogas, Jesus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, cuida deles, ó Pai. Oh, Jesus, quantas pessoas precisando, Senhor, de oração, Senhor. Senhor, o Senhor é nossa esperança, Jesus. Nós acordamos, Senhor, e viemos aqui para prostrar aos teus pés, porque nós reconhecemos que o Senhor é a nossa âncora, Jesus. O Senhor é tudo que precisamos, Jesus. O Senhor é bom em tudo que faz, porque até nas circunstâncias piores da nossa vida, o Senhor nos visita e muda a nossa história, Jesus. Pai, visita, Senhor, visita esses jovens, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, são tantos filhos, Senhor, que estão perdidos, ó Pai. Mas nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Pai, nós somos mães de avivamento, nós somos mães de oração, nós somos mães posicionadas na Tua palavra, Jesus, e por isso não precisamos temer, Senhor, os planos de Satanás para nós. Senhor, faz cessar todos os decretos de morte sobre a vida desses adolescentes hoje, Senhor, desses jovens, Senhor. Pai, todos os decretos, ó Pai, que foram liberados do inferno, Senhor, para tirar a vida desses jovens, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Nós queremos te pedir, nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, com o teu poder, ó Pai, e livra esses jovens da morte, Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós profetizamos vida sobre cada casa aqui nessa live, Senhor. Nós profetizamos o vento do Teu Espírito Santo, Jesus. Sopra Espírito sobre a casa de cada uma dessas mulheres, ó Deus. Sopra Espírito sobre a minha casa, Jesus. Pai, no nome de Jesus, traz a proteção que esse lar precisa. Senhor, traz o revestimento que essa mãe precisa hoje para esse filho, Jesus. Pai, traz revestimento espiritual. Cobre esses filhos, Senhor, onde eles estiverem, com o teu sangue, Jesus. Pai, purifica e santifica o nosso lar.
Senhor, purifica e santifica a nossa vida, porque há promessa para a nossa casa, Jesus. Há promessa para os nossos filhos na tua palavra, Senhor. Pai, nós declaramos que nenhum dos filhos, Senhor, das mães que estão aqui, irão se perder, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha com poder e graça sobre essa live. Senhor, usando o testemunho da pastora Ieda, Senhor, para ressuscitar essas mães aqui, Senhor, porque muitas mães estão mortas junto com os filhos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, vai trazendo aquelas mulheres que precisam escutar essa palavra. Senhor, no nome de Jesus, vai trazendo essas mulheres que precisam de um ânimo novo, Senhor, na vida hoje, ó Pai. Senhor, que sejamos usadas para trazer, Senhor, o refrigério do Senhor na vida dessas mulheres, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Te entregamos essa live, Senhor. Ela é tua, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Meninas, eu já vou chamar a pastora Ieda, mas eu quero só ler o Salmo 145 aqui, para nós já exaltarmos ao Senhor nessa manhã. O Senhor é digno de toda honra, de toda adoração. O Senhor é digno do nosso louvor. Que não coloquemos na expectativa em outras coisas a não ser o Senhor. Bom dia, meninas, bom dia. Meninas, vamos ler então o Salmo 145 e declarar esse salmo aqui. Eu já vou chamar a pastora para dar o testemunho dela. Coloca aí para mim o tema da live de hoje: testemunho de vitória e transformação. Tá bom? Vamos lá, meninas. Salmo 145. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias o bendirei e louvarei o teu nome. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Anota aí essa palavra para você, para o seu dia de hoje. Fica meditando nessa palavra. Sua grandeza não tem limite. Sua grandeza não tem limite. Eu vou fixar aqui o comentário. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Senhor, nos ajuda como mães a contar os grandiosos feitos do Senhor na vida dos nossos filhos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Senhor, nos ajuda a falar das tuas grandes obras na vida dos nossos filhos, a ponto, Senhor, de que eles ficarão constrangidos com o teu amor. Comemorarão a tua intensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente, transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Amém, Jesus. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Senhor, alcança agora, Senhor, esses filhos, ó Pai, que estão desviados, ó Pai, dos teus caminhos. Eu estou mandando ela aqui. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Amém? Amém, pastora? Amém. Amém demais. Que bênção ter a senhora aqui, viu, pastora? Que honra, honra minha. Obrigada. Estou muito feliz, viu? Eu também. Deixa eu vou desativar aqui os comentários para não ficar no rosto da pastora, gente. Mas assim, deixa eu só finalizar aqui esse salmo, porque tem uma outra parte que eu quero ler aqui. Eu vou apresentar a pastora Ieda. E aí eu vou dar a oportunidade para ela contar o testemunho dela. O testemunho é poderoso, então vai ficando por aqui. Se você conhece uma mãe que às vezes está passando pelo problema dos filhos, né, que estão envolvidos com drogas, com cigarro eletrônico, ou que estão na prostituição, ou que estão
na homossexualidade, que estão confusos em relação ao gênero, o que for, chama para essa live hoje, porque hoje Deus tem resposta para essas mulheres. Amém, meninas? E aí, eu quero continuar aqui nesse Salmo 145, porque ele fala assim: eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Muitas vezes, né, pastora, nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo, nós não conseguimos compreender tudo que Ele está trabalhando e o que Ele vai fazer através daquilo que Ele está trabalhando, mas nós temos a certeza de que o Senhor é bom em tudo que Ele faz. O Senhor, Ele é majestoso, o Senhor é perfeito e Ele não erra nenhum milímetro da nossa trajetória. Então, eu queria que a senhora compartilhasse com a gente, né, o seu testemunho. A pastora Ieda, meninas, é do grupo... Peraí, pastora, me corrija aqui. Amine. Ame. Não, fala, pastora, que agora me deu branco aqui. Eu sei que é missão... Não, fala, pastora, agora eu esqueci. Oi, alô, alô, meninas. Tá dando um pouquinho de Tá tudo interferência ok, aqui. tá tudo Vocês estão me ok, pode ouvindo? falar. Tá ouvindo? Tô te ouvindo bem. Então, sou pastora Ieda. Tive, assim, a graça de Deus sobre a minha vida de conhecer a Flávia de uma forma tão, tão incrível. Fui parar na casa dela, assim, né? Caí de paraquedas e fui recebida assim com tanta honra, com tanto amor, com tanto carinho. Desde então a gente tem tido uma conexão que eu creio ser do Espírito Santo. Então, o que ela está querendo dizer, né, é AMI, que é uma sigla que significa Associação Mundial de Mães Intercessoras. AMI. Mas Associação Mundial de Mães Intercessoras. Exato. Então, mas quando essa sigla me veio, o Senhor me levou a ler o livro de Oséias. E um dos filhos, na verdade, o último filho, caçula do Oséias, Deus falou para ele: põe o nome nele, de Lo-Ami, porque ele representa uma nação. Então, onde esse menino passar, o nome dele está expressando uma situação, uma condição de Israel diante de mim, do meu povo diante de mim, que me abandonou, que se tornou idólatra, que se prostrou diante de outros deuses, de prostituição, enfim, de adultério, e enfim. E aí, quando eu li esse nome, Lo-Ami, eu falei: puxa vida, Deus me deu uma sigla aqui da palavra, e é um nome tão bonitinho, tão lindo, né? Ami, assim, parece que você está falando de amor, apesar de ser com I, mas o som, né? Ami, é só amor, mãe é puro amor. Fiquei empolgada demais, fiquei feliz. Quando eu continuei lendo, né, o Lo-Ami, fui ver o significado do Lo-Ami. Lo-Ami significa simplesmente: vocês não são meu povo e eu não sou o Deus de vocês. E aí eu fiquei assustada. Falei: ué, então eu não entendi nada. Eu tô sonhando, estou delirando, né? Só que eu continuei lendo no mesmo capítulo, todos os nomes dos filhos de Oséias, eles tiveram os seus nomes mudados. Porque cada um trazia uma condição, né, numa esfera geral, assim, cada uma particularidade daquele povo da vida torta, né, caída com Deus. Então, quando chegou no Lo-Ami, está escrito assim: e daqueles, isso depois de ter restaurado os outros nomes, as outras condições, e daqueles que se dizem não meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isso me vestiu. Isso me vestiu, porque quando essa palavra veio e eu fui ler o significado, o Lo separado do Ami, Lo e Fe, Ami, Lo, Ami, esse Lo caiu. Deus removeu esse Lo e ele
ele protegeu e ele permaneceu só com o nome Ami, que significa filhos do Deus vivo. Vocês estão ouvindo? Amém, Parece que Jesus. está uma interferência aqui na minha internet, eu acho. Então, Não, tá filhos do ok. Deus vivo, essa é a promessa. E, de repente, os nomes e os adjetivos que se dão aos filhos que, né, não são aqueles filhos ideais que todo mundo idealiza e que acha que é isso que tem que ser, espere, aguarda e julga, né? Quem não tem, ninguém tem, né? Filhos perfeitos. Obviamente, ninguém é perfeito. Mas aqueles que se dizem, envolvem com droga, são homossexuais, eles são alcoólatras, eles são adictos, né? De cigarro, maculam o corpo, eles estão até tatuados, né? Hoje em dia nem tanto, mas muitos ainda recriminam, julgam, condenam aquele que tem uma tatuagem. Então a gente cheio de preconceito e enfim, começaram essas palavras a vir sobre a minha mente, Flávia. Como é que eles veem esses filhos? E do que os humanos dizem, chamam, adjetivam esses filhos? Não é? Então, aquelas palavras vinham na minha mente. Deus falou, num determinado momento, reúna todas essas palavras. Eu chamo as estrelas pelos nomes e elas vêm. Reúnam essas palavras, mandem que elas venham diante de você. Amém, Jesus. Todas que já foram proferidas sobre seus filhos. Manda vir. Amém. Amém, Jesus. E apresente diante de mim essas palavras. Porque todas essas palavras que são ditas contrárias, eu declaro, tem um outro decreto sobre elas. Acima delas está o meu decreto. Eles são chamados filhos, não povo. Porque lá dizia, não meu povo. Aqui eu estou falando que muito mais eles serão meu povo, eles serão, do que serem meu povo, eles são chamados filhos do Deus vivo. Amém. Então, Amém, esse é o bojo, né? Esse é o resumo amém. Amém. dessa questão, desse nome e para dessa sigla. as meninas entenderem, né? É um movimento de mães, meninas, Sim. de oração, um movimento de unidade, né? Para que a gente alcance a vitória sobre a vida dos nossos filhos, né? E muito mais do que isso, para que o reino de Deus possa avançar também no meio das mães, né, pastora? E eu queria que você contasse seu testemunho, de quanto tempo atrás ele é, como é que foi a restauração. Então, o que acontece? Vocês sabem que assim, a história de Davi é uma história, né, cheia de percalços e vitórias e muitas coisas, mas um flash da vida de Davi e daquele castelo em que ele vivia, né? O castelo foi assolado por um estupro. O castelo, a casa do rei, ela caiu, né? Um filho apaixona por uma irmã, né? O filho dele apaixona pela sua filha e produz ali, faz todo um cenário de doença, manda que essa menina venha cuidar dele, porque ele estava muito doente, e ele avança sobre ele a toma por mulher. E ele a violenta, e depois disso ele abre a porta e joga essa menina fora, rasgada, dilacerada, né? Amaldiçoada, né? E então, quando a gente vê na palavra que diz o furacão, o storm, né? A avalanche, ela vem contra a casa que está na areia e sobre a casa que está na rocha, a gente não faz ideia do que essa palavra tem para nós. Vem para nós em socorro e em ensino também. Porque nós acreditamos que quem é crente é ou não é? Está blindado. Os filhos de pastores estão blindados. Os filhos daqueles que servem a Deus, que creem, que servem, que amam a Deus, estão blindados. Os filhos que recebem a oração estão blindados. Nada blinda. Nada blinda. Eu trabalhei numa escola há 28 anos atrás, uma escola de propósito, sabe? Existe um propósito de liberar a bênção sobre os filhos, de proteger filhos, e naquela época nós lidávamos com drogas dentro da escola. Isso em Anápolis.
Então, assim, uma escola particular, né? Uma escola privada e tudo. Enfim, ninguém é privado. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. O sol nasce sobre justos e injustos, e a chuva cai também sobre todos nós. E foi num desse contexto da minha vida, eu já estava morando há alguns anos nos Estados Unidos, eu vivi lá por 23 anos, e como pastora, né, meu marido e eu, fomos cuidar de igreja brasileira lá, Flávia, de imigrantes que deixam famílias para trás, e vidas assim muito carentes. Então nós fomos como suporte familiar, suporte emocional e suporte também espiritual. E estávamos lá com a nossa família toda envolvida. Tinha o bispo sobre nós, e nós éramos pastores da igreja. E foi uma avalanche, assim, a igreja foi um boom, explodiu. Foi uma época que a imigração cresceu muito, especialmente Goiânia, naquela região ali da Georgia, né, no sul da Georgia, na região de Atlanta. E foi um boom, assim, um avivamento, a gente viveu lá, um avivamento. Mas, de repente, o que eu descubro, acordo lá um dia e que meu filho estava envolvido com drogas. Isso na escola. Na escola, acha que só na escola? Não, um dos nossos diáconos partilhava dessa condição. Dava casa, dava chave da casa, vai para minha casa, enfim. E quando nós descobrimos isso, meu marido e eu, parece que tudo ruiu, né? E eu falo de mim, né? Tô falando de mim agora. Mas tudo ruiu para mim. Por quê? Porque eu não gerei 2 filhos, gerei 4 filhos, mas 2 eles foram embora por um aborto espontâneo, que foi muito doído. Eram gêmeos, ou gêmeas, não sei. Mas, enfim, e eu sempre disse, eu não gerei para a calamidade, eu não gerei para o mundo, eu gerei para os senhores, estão aqui meus meninos, eu gerei em aliança, eu pedi para que o espermatozoide fosse escolhido, o que fosse fecundar aquele óvulo também escolhido, para que essa pessoa viesse à existência com um projeto específico de Deus, né? Com uma missão do que Deus queria construir através deles, e foi nesse nível as minhas gravidez, né, que eu tive. Então, quando você acorda no meio de um processo de ministração, de igreja, de responsabilidade, de ver milagres, de ver tudo acontecendo, avivamento naquele lugar, de repente, né, o seu chão sai debaixo dos seus pés. Como diz a música da Onda Célia, você tem que voar, você tem que sucumbir. Por um momento, por um tempo, por alguns anos, eu convivi com essas duas realidades: administrar cura, ministrar libertação, ministrar amor, ministrar acolhimento, né? Acolher aquele povo, suportar famílias, pais, mães, filhos, e que eu olhava para aquela igreja de vez em quando e eu via algumas mães sofrendo com o que agora me abatia. E eu tinha na minha cabeça, no meu coração, um clamor e uma questão, uma pergunta que ressoava dentro de mim. Onde está o poder dessa igreja? Que eu tenho pessoas aqui que recebem oração e que os filhos estão se drogando. Filhos que recebem bênçãos e que estão aprisionados pelas drogas. E essa igreja não dá conta de libertar. E onde é que está? Como lá na escola, uma escola de princípios não dá conta de reter do lado de fora ou de impedir que entre aqui dentro a droga, a homossexualidade, os desafios daquilo tudo que nós não sabemos lidar até hoje, com clareza. Não é? E aí, então, comecei a conviver com esse problema dentro de casa. Meu filho era um líder. E um excelente líder, com uma visão de reino de Deus muito clara, e que de repente se vê nessa situação. E nós nos encontramos aí, né, nessa esquina. E eu falei, e agora? Sofri, chorei, lamentei, clamei, perguntei por quê. Comecei, obviamente, o que acontece conosco quando a gente depara com uma situação dessa, a procurar culpa primeiro em mim. Onde é que eu falei? O que eu achei um monte de lugar.
um monte de ponto que eu falei nisso, mesmo querendo ser aquela super mãe e cuidar para que pudesse ser o melhor possível. Mas não foi suficiente. Eu não sou suficiente, você não é suficiente, meu marido não é suficiente, mas eu queria jogar uma carga de culpa nele. Ele não orou direito, ele não foi sacerdote direito, aquela coisa, né? Aquele ranço que a gente tem, meu marido é sacerdote. Ora, significa que a sua casa está sem sacerdócio, seu marido não serve a Deus? E se você tem um chamado? Quero nem entrar nesse assunto com você. Mas cobramos muita coisa do marido que nem é responsabilidade dele. Entende? Então, mas eu queria alguém culpado, porque parece que se eu achasse um culpado, era fácil de ir lá e cortar essa raiz, mas não tinha. Vou compartilhar, estou compartilhando abertamente com vocês uma chaga minha. Por quê? Porque há muito tempo eu escondi para preservar meu filho, para preservar, depois de um tempo, eu percebi isso, a minha própria reputação, né? Da vozinha, da mãe, entende? Da líder. Sim. Então, e só que um dia o Senhor falou para mim, Jesus, ele não escondeu a sua chaga. Quando o Tomé disse, eu não acredito que seja ele, a menos que eu toque lá publicamente, ele chamou o André e o Tomé e falou, Tomé, aqui estão as minhas chagas. Elas foram feitas na casa dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus iguais. Mas são essas chagas aqui, ó, que foram rasgadas pelo mundo. Porque por essas chagas, eu tiro o pecado do mundo, né? Amém, Jesus. Então o Espírito Santo falou, compartilhe a sua chaga. E deixe que as mães se identifiquem com você. Porque há um projeto para essas mães. E eu entendi isso. Falei, bom, então vai ser um projeto para mães que têm problemas ou desafios fora do nosso âmbito de resposta e de capacidade de lidar, que Deus vai lidar com elas. Aí passou um tempinho, Deus abriu um pouquinho mais um leque e falou, não te disse que seria mães de filhos com desafios. Eu disse para mães. Lembra do que você ouviu. Eu disse que era um movimento de mães comigo, que eu vou levantar essas mães. E como é que isso chegou a mim? Foi num momento de muita dor, de muita angústia, que eu não tenho nem tempo de detalhar para vocês, que o Espírito Santo falou para mim, o que você vai fazer com a sua dor? O que você vai fazer? Ela tem o poder de te paralisar. Mas se você olhar com cautela, você vai perceber que você pode gerar vida através disso. Através desse momento denso da sua vida. E eu não sabia no que isso ia dar, mas eu falei, não sou nem maluca de querer ficar aprisionada na minha vida, né? Eu jogo essa dor, lanço aos seus pés. E como é que eu posso gerar vida? Então começou um processo comigo, Flávia, de 2 anos. Durante 2 anos, eu tentei fazer um movimento com aquilo que vinha na minha cabeça, mas nada deu certo. Nenhuma mãe que tinha problema, que já tinha sido presa, que já tinha, entendeu? Aprisionada em drogas. Teve uma delas que eram 3 filhos. 2 delas que eram 3 filhos. Mas quando eu chamei para orar, ninguém respondeu. Nossa, que lindo, que legal, vamos fazer, mas não. Teve uma delas, inclusive, uma de 3, que falou, não quero entrar nesse vespeiro. Isso vai ser entrar num vespeiro, entrar nessa condição. Eu não estou pronta para isso. Mas então, durante 2 anos, Deus começou a falar comigo algumas partículas, algumas peças de retalho, de quebra-cabeça, assim, que vai depois se encaixando, depois de 2 anos. Eu abri as agendas que eu tinha e nos meus devocionais, no meu tempo com Deus, existia ali algo que encaixava com outro, e eu vi um embrião pronto ali, assim. Só desenvolvi, que era um projeto com mães. Então, Deus começou a falar mais claro comigo com relação a isso. Faça um movimento em que haja unidade entre vocês, porque na força da unidade, há ordenação da minha parte de vida e de bênção. E aí eu fui, Deus começou a me mostrar quantas vezes Jesus clamou na oração sacerdotal, João 17, sobre unidade, para que isso acontecesse conosco. Ele chegou a pedir a Deus
protege-os para que eles sejam um. Então, quando eu li isso, falei, puxa vida, se Jesus insistiu sobre alguma coisa e ele já tinha falado, não precisa ficar repetindo orações, porque não é pela vã repetição que você recebe, e aqui ele repete uma só oração, ele insiste por um ponto só mais de 3, 4 vezes, ele fala sobre unidade, então isso é importante e não é fácil de se construir. Então, desde então, isso já vai aí para uns 12 anos, né? E depois que eu registrei tudo isso nos Estados Unidos e que a gente tem trabalhado, nossa primeira reunião depois do registro, eu acho que já foi no início de 2016, que a gente tem então expandido, não é? Essa visão desse chamado sobre as mães. Levantem-se como portas diante de mim, comprometam-se comigo com aqueles a quem vocês geraram, porque eu vou, através de vocês, entrar nas suas casas, porque eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ou o meu chamado, ou a missão que eu tenho para vocês, se uma mãe ouvir e abrir a porta, que são elas próprias, comprometer comigo, eu vou entrar, segundo, parafraseando o que João escreveu em Apocalipse, eu vou entrar na sua casa, eu vou para a sua mesa, você vai cear comigo e eu vou cear com você. E ele falava, você não vai beber o cálice sozinha. Eu vou estar com você. E outra coisa, num dos que eu quero aliviar o coração dessas mães é que há resposta para você. Há resposta, houve resposta, e a resposta está sobre mim até hoje. Entende? Quando o Senhor me falou um dia no meio de um turbilhão, eu já estava nesse processo, do projeto, mas num momento de muita dor, de muita angústia, porque isso durou muito tempo, gente. Foi uma coisa assim simples. Foi assim, a gente pensa, orei, joguei no colo de Deus e tudo está resolvido, não é não, Flávia? Tudo está guardado, meu filho agora está numa bolha. Não. Porque a sua casa, tanto quanto a da areia, mesmo que esteja na rocha, ela vai sofrer os vendavais, ela vai sofrer. Entende? A diferença está em que a sua casa não vai arruinar, ela não vai ruir, o vento não vai levar. A da areia, sim, a sua não. Mas nunca Jesus falou, a sua casa vai estar no monte preservada, né? Não, não, eu vou estar com você. E isso é uma escola. Tem sido uma escola para mim desde então. É uma escola para você, mãe. Mesmo que não seja as drogas. Mas todos nós, em um momento da nossa vida, em alguma área da nossa vida, teremos desafios com os nossos filhos. É um diagnóstico que chega. É um suicídio que chega. É um acidente que chega. É uma perda que chega. Você entende? São vários os elementos que chegam como um avalanche e não pedem licença. Arruma a sua casa. Quando você vê, está ali. E você olha para suas mãos, para o seu braço e fala, o que eu posso? Mas nós podemos. Há um lugar de misericórdia para corrermos. Entende? Há um lugar de acolhimento. Há lugar de socorro. Há voz de comando. Há socorro. Há um novo estilo de vida. E eu lembro que em um desses momentos, eu lá largada, o Senhor falou para mim, a voz dele vai chegar onde a sua não vai. Amém, Jesus. O caminho dele, seu, é comigo, mas o dele também é comigo. Não é com você. Você se compromete comigo, não é com relação a eles, estando diante de mim. Você é porta. Eu vou entrar, Entra, comprometa-se comigo, mas o caminho dele é comigo. E ele vai onde você não vai. Então, comecei a compreender e ver por outro prisma, né? Que Deus, ele faz surgir, ele brada luz ao caos, à negridão, à escuridão. Eu tô falando demais, né? Não tô deixando nem você fazer pergunta. Não, eu quero ouvir mesmo o testemunho. Mas uma porque coisa nós temos muitas mães, né, pastora, que estão nessa situação, outras em outras situações, e
E o que eu vejo é que muitas mulheres adoecem nesse processo. Sim. Né? Eu converso aqui com centenas de mulheres todos os dias e eu vejo que muitas mulheres que estão com filhos adolescentes ou jovens nessa condição, né, de risco, de perigo, que estão numa condição complicada, né? Essas mulheres acabam adoecendo também. E esses dias eu até vi uma pesquisa que eu achei muito interessante. Eu falei, Senhor, obrigado, porque eu estou cumprindo meu propósito. Quem cuida das mães que cuidam de filhos com depressão? Quem cuida das mães de filhos que estão nas drogas? Porque essas mulheres acabam adoecendo junto com os filhos. E muitas vezes, se você não busca o Senhor, esse processo ele vai te matar por dentro e ele vai te deixar paralisada. É isso que a pastora falou. Então, mas nas mãos do Senhor, quando nós passamos por qualquer dificuldade, nas mãos do Senhor, tendo ali o amparo do Senhor, sabendo que nós estamos nos apresentando diante do Senhor com as mãos limpas, nós sabemos que vai haver redenção. Nós sabemos que a promessa vai ser cumprida. Nós temos a certeza de que o Senhor vai entrar com providência mais cedo ou mais tarde, né? Amém. Isso. Então eu fico vendo assim muitas mães morrendo no processo, muitas mães achando, se punindo porque acham, né, que é uma culpa delas. Enquanto isso, Satanás está deixando ela paralisada, sem conseguir avançar para aquilo que o Senhor quer. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma pregação muito boa de uma irmã que eu nunca tinha visto, não, uma nordestina, assim, sabe, daquelas pentecostais, mulher macho, igual fala lá no Nordeste, mulher macho, sim senhor. Eu falei, gente, coisa mais linda. E ela falando sobre Moisés, né? E eu achei muito lindo, porque agora eu abri a Bíblia aqui, né, de manhã, e aí estava falando da morte de Moisés. Então Deus me levou hoje para o nascimento de Moisés e para a morte de Moisés. Olha só, meninas, Moisés, ele nasceu num tempo onde os meninos hebreus, né, eram assassinados pelo rei. Então havia um decreto de morte, já ele nasceu com um decreto de morte, vai morrer. Moisés nasceu num tempo de decretos de morte. Nós estamos vendo muitas mulheres cristãs não querendo ter filhos, porque estão com medo desse tempo. E, na verdade, nós precisamos povoar o mundo com a luz do Senhor, né? E aí, Deus me levou hoje aqui para a morte de Moisés, e eu fiquei pensando, gente, Moisés nasceu com decreto de morte, mas ele morreu gerando espírito de sabedoria. Porque se você pegar aqui Moisés 34:9, fala assim, olha, os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ou seja, né, Moisés ele liderou tão bem o povo de Deus, que o povo chorou tanto pela morte dele. E olha aqui, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então, uma criança que nasceu num tempo de decreto de morte, cresceu dentro do palácio do rei, poderia ter sido contaminado por todos os valores do povo egípcio, poderia ter vivido a escravidão daquele povo, mas ele morreu gerando espírito de sabedoria. Então, a trajetória dos nossos filhos, né? Aquilo que nós não conseguimos entender, né? Como é que uma mãe sabe, como Joquebede, né? Como foi difícil para ela fazer aquela entrega para o Senhor, né? Como foi difícil para ela entregar aquele bebezinho ali
no rio, né? Dentro de um cesto, onde tinha... Nesse rio tinha jacaré, tinha todo quanto é tipo né, de circunstância que poderia acabar com a vida de Moisés. Mas ela, eu imagino, ela com muito medo, mas eu imagino também ela com muita fé. Né? Fé de dizer assim, meu Deus, é isso daqui que eu preciso fazer. Então, nós somos, como mães, né, nós somos chamadas para esse lugar de saber que o Senhor, eu acho que quando a gente está passando por essa situação, né, de dificuldade com os filhos, nós precisamos entender que o Senhor, ele conhece o fim desde o começo. Nós não temos noção de tudo que ele vai fazer. Mas ele conhece o fim desde o começo. Eu fico pensando, Jesus olhando nossas circunstâncias lá de cima e falando assim, minha filha, só confia em mim, porque lá na frente você vai ver minhas promessas sendo cumpridas. Minha filha, eu estou desenhando a história das suas filhas. Eu estou desenhando a história dos seus filhos. Não temas, né? E aí nós precisamos entrar nesse lugar de confiança, nesse lugar de... Eu falo assim, que se a gente está buscando uma santificação para a nossa casa, o que é santificação, gente? É buscar aquele que é santo. Buscar aquele que é santo para a nossa vida. Quanto mais eu busco aquele que é santo para dentro do meu lar, mais eu estou gerando esse ambiente de fé, né? E aí, pastora, deixa eu só fazer esse adendo aqui, porque ontem uma amiga da minha irmã de infância, nós moramos num prédio aqui em Goiânia que era muito divertido e a gente teve muitas amigas ali naquele prédio. E até as amigas que não conviviam tanto com a gente, que às vezes o pai não deixava tanto descer, não deixava ir para a casa das amiguinhas, até essas amigas reconhecem que o nosso lar era um lar diferente. Olha só, as crianças, os adolescentes, eles têm essa sensibilidade de entender quando existe amor dentro de um lar. Minha mãe era uma mulher muito sábia, ela sempre fazia lanchinhos para a gente, ela chamava a meninada para comer, né, lá na nossa casa, e ali naqueles poucos contatos que aquelas crianças tinham dentro do nosso lar, elas viam Jesus. E essa amiga da minha irmã comentou isso numa foto minha, falou assim, sua casa sempre foi um lar de paz. E eu falei, Senhor, como é maravilhoso saber que mesmo nos poucos contatos, as pessoas reconheciam a minha mãe como uma mulher de paz, como uma mulher de Deus. Então, muitas vezes, a gente não vai conseguir enxergar naquele momento ali tudo que a gente está gerando no nosso ambiente através da nossa fé. Mas o Senhor, esse sim, é capaz de marcar o coração dos nossos filhos. Ele é capaz de marcar os amiguinhos dos nossos filhos. Sim. Com a nossa presença, com a presença dele em nós. Amém? É isso, pastora, mas pode falar. Amém. Não, é incrível, né? Quando a gente pensa na Joquebede, né? Que você está falando aí, que ela... Eu teria botado meu filho de alguma forma e saído daquele país de alguma forma, sei lá, com um coiote de alguma forma, não ia deixar meu filho a esposa, esse decreto de morte, né? Do rei, do faraó sobre ele. Ela mandou o filho dela para lá. Ela enviou o filho para o palácio, para a família de onde tinha saído o decreto de morte, gente. Você pensa numa coisa dessa? Uma loucura dessa? E graças a quê? A essa mãe que fez isso. Esse Moisés foi quem ele foi. Amém. Então, se você visse a trajetória do começo de Moisés e o que o seu filho, que a sua filha está passando hoje, o que você está vivenciando hoje, parece que não tem saída, né? Parece que não tem saída. Mas deixa eu falar uma coisa. Deus não desperdiça nada. Amém. Se você é aquela que tem buscado conhecer Deus, essa trajetória vai te ensinar demais, porque você vai conhecer facetas de Deus, faces reveladas, que outras ocasiões jamais você encontraria. Essa sabedoria e esse contato e esse vislumbre. Você vai conhecer no mínimo, o cuidado de Deus, os caminhos de Deus que são mais altos do que os nossos, os pensamentos, o amor incondicional. Amém. E
que a filiação de Deus não está vinculada ao que o filho faz e ao que o filho não faz. Meu filho é filho forever, para sempre, né? Para sempre é filho, é filha, né? Tenho um casal, tenho 2 netos também. Então, se são meus, é a minha geração, é a sequência de mim, é a minha eternização, né? Tem lá neles o meu DNA, estou lá neles, eles estão em mim, enfim. Mas, assim, não temos mais muito tempo, eu quero deixar isso com você. Quando, então, Deus me falou sobre isso e veio um planejamento, nós temos nesse chamado desse movimento, Deus me disse muito claro, assim, que um avivamento, ele tem um avivamento para derramar e para mover entre as mães e através dela. E que uma nova consciência de maternidade ele estava colocando, criando, gerando dentro de nós. Amém, Jesus. É uma nova postura. Então, você que está caída, como a Flávia falou, assentada na sua dor, congelada no seu problema, sofrendo junto, chorando junto, levanta, vai lá no banheiro, faz um ato lá, assim, faz uma ministração com você mesmo, faz um movimento, lava muito o seu rosto, chora, lava bastante o seu rosto com água fria, lava, se olha no espelho e fala, a partir de hoje eu me levanto das minhas cinzas, dos meus impossíveis, das minhas dores. Eu me levanto como uma leoa e eu vou com meu filho, com a minha filha, nas escolhas que eles fizeram. Você fala assim, foi Deus que permitiu, foi Deus que quis, foi Deus que... Não! Nós ganhamos um presente muito caro, que chama liberdade de escolha. Toda a nossa trajetória ela é feita das nossas escolhas. Queremos jogar isso no colo de Deus. Tudo é Deus que controla, não é. Eu estou tirando um pouquinho do tapete do seu pé hoje, você que diz, tudo Deus controla, Deus não faz microgerenciamento desse jeito. Ou então você faz uma caricatura de um Deus que não existe. Para que ele ia te dar liberdade? Para que ele ia dar a terra para governo? Para que ele ia dar os filhos para você cuidar? Se Deus controla, Deus não é controlador. Controlador é outro lado. Deus é aquele que direciona, que está com você no meio do caminho, que te guia para passos verdejantes, mas também te guia lá na sombra da morte. Você entende? Você não pode jogar Deus assim, Deus controla todas as coisas, tá bom. Vai lá e fala para uma mãe que está sofrendo lá com o filho com um problema de saúde, um decreto de morte sobre a vida do filho. Vai lá e encontra uma menina prostituída, que o pai toma ela por mulher aos 6 anos de idade. Fala para ela depois, mesmo depois que ela está já na igreja, Deus está no controle de tudo. Ela fala, não está. Se esteve, não fez nada por mim quanto podia fazer. Por que ele não me livrou se ele está no controle de tudo? Então, quando nós jogamos tudo no controle de Deus nós queremos esquivar das nossas responsabilidades. Então, ou nós jogamos para o Satanás ou nós jogamos para Deus. Mas a gente se esquiva. Não, nós estamos aqui com as nossas escolhas, vivendo o preço do que escolhemos. Nossos filhos escolheram, foram para a escola, alguns dentro da igreja, receberam, outros não escolheram, mas o seu filho meu, sua filha minha, quem que escolhe? O que eles escolhem? Agora, quem é que vai pagar o preço das escolhas? Quem é que vai vivenciar o preço das escolhas? Toda escolha tem perda e tem ganho. Toda ela. Agora, em todas as ocasiões, você tem mais de uma escolha a fazer. E dependendo do que você escolhe, seu Deus vai te direcionar, vai caminhar com você. Vai te livrar de muitas? Vai demais. Vai te proteger de muitos? Vai demais. Mas não vai de tudo. Ele não vai te blindar. Então, como você não está blindado, ele não tem controle de tudo sobre todas as coisas. Acontece um acidente, você vai para a mãe, abraça a mãe e fala assim, não se preocupe, Deus está no controle. É? Não é o cara que foi lá dirigir alcoolizado, que tem responsabilidade. Não, é Deus que está no controle de um acidente que aconteceu por alcoolismo? Não é. O Senhor é Deus acima de tudo, mas Ele dá comando e Ele distribui funções e responsabilidades. É ou não é?
Vai para o Gênesis. Vai para o Gênesis. O caos por conta da escolha de Lúcifer, por causa da escolha do Adão, se tornou um caos, não é? E quando Deus viu o caos antes do homem ter da escolha e da posição do Lúcifer, Deus perdeu o seu anjo de luz ali, gente. Pensa que Deus não tem perdas? Tem. Deus perdeu o Lúcifer. Porque ele se tornou no diabo, ele se tornou no Satanás. Por quê? Porque quis o governo, quis o domínio, quis o governo, quis, né? Quis controle. Enfim, é só isso. Eu acho que isso, por um lado, liberta, saber disso. Por outro, nos dá muito temor, porque é muito convincente pensar que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, nós entregamos ao Senhor aquilo que está na nossa responsabilidade, aquilo que está no nosso direito, aquilo que está sob nosso comando. Entende isso? Chegou um tempo que Jesus chegou para o pai e falou assim: Pai, o que o Senhor me deu, aqueles que era do Senhor, que o Senhor me deu, eu protegi eles. Até que eu protegi eles no nome que o Senhor me deu. Mas agora eu estou partindo para o Senhor de volta. E eles? E eles? Ele trouxe para o pai. Então, quando você se vê, você não tem controle, você não tem da situação, você corre para aquele que é capaz de te direcionar, te fortalecer, te capacitar, te livrar. Entende isso? Eu estou com você, mas eu não vou fazer por você. Eu faço através de você, através de outras pessoas, mas eu não vou fazer no além. Por isso o nosso chamado e a nossa inclusão. Por isso Jesus falou: eles estão em mim, eu estou neles. O maior mix de todas as épocas, de todos os tempos da eternidade, está no João 17. Eu estou no Senhor, o Senhor está em mim. Eu estou neles, eles estão em nós. Então, assim, um mix de nós com Deus, né? Então, eu sei que às vezes essa palavra é dura de entender, de compreender, mas se você for para a presença de Deus e ver a trajetória de Deus com os homens, ele entra na nossa equação. Ele entra, tanto que ele se fez carne para nos encontrar, porque na sua soberania, nosso relacionamento seria impossível, como foi no Antigo Testamento, que a gente, né, muitas vezes quer estar lá, mas que era muito complicado aquilo. Então, eu não quero que você fique, parece que agora eu estou avulsa, né, voando sem rumo, não. Invoca-me e eu te responderei. Busca a minha face que você vai me encontrar. Busca a minha mão que eu estou pronto para te abençoar. É uma parceria. Quando nós lançamos tudo nele, nós nos excluímos da responsabilidade. Ele é tremendo. Ele é poderoso para todas as circunstâncias, mas ele não controla tudo, porque ele não é controlador, ele não é ditador. Por isso temos algumas delegações sobre nós. A autoridade no meu nome está sobre vocês. Um dia eu estava orando, Flávio, e falei, uma angústia danada, menina, uma miséria de emoção. E eu falei, pelo amor do teu nome, Senhor, e chorava e clamava, e balançava, por amor do teu nome, Senhor, faz isso. O Espírito Santo falou para mim assim, eu amo mais o meu nome do que você? Eu falei, ama, claro que ama. Aí ele falou para mim, Moisés, eu já te dei o meu nome. Eu pus o meu nome em você. Você entende isso? Parece que a gente está tão desconectado, mas não é. É tudo junto. Tudo que o Senhor faz é junto com a gente. É com a gente, é através da gente. Você é resposta de Deus para quem clama por algo específico. Ontem eu atendi uma mãe desesperada, com filha nas drogas, cuidando dos 3 filhos pequenos dela. Uma filha que tinha sido abusada com 12 anos de idade. E aquela mulher numa vida muito difícil, muito complicada. E aquela mulher entende, ela é fácil ela dizer, é fácil ela falar assim, Deus está no controle? Não, ela recebeu uma responsabilidade. Agora, Deus está conduzindo ela. Busca a minha face, me busca. Tem
Deus faz com a gente. Mas eu estava atendendo ela, fiquei mais ou menos uma hora com ela no telefone, lá de João Pessoa, essa mãe, e ela me falando, e ela no final ela falou, pastora, há tempos e tempos que eu oro para você chegar na minha vida, sem te conhecer, porque você é resposta de oração para mim de muitos anos. Amém. Então, quando a gente reconhece isso, você vai percebendo que você tem responsabilidades de ser resposta. Sua missão Amém. é resposta para quem clama. Sua missão aí, Flávia, tudo que você, a sua trajetória, você tem um repertório que foi criado na sua jornada, nas suas perdas, nos seus ganhos, no tempo em que você falou, fui rebelde, né? Que todo mundo sabe do seu testemunho maravilhoso, das lágrimas que a sua mãe foram derramadas, né, por você e que Deus te resgatou. Então é isso, levanta, mãe. Levanta e fala, Senhor, então eu preciso entrar em parceria com o Senhor, pois é hoje. É agora, porque na minha casa vai entrar o que eu quero e eu vou por fora, porque eu sou porta dessa casa. Amém. Eu sou porta da minha família, dos meus filhos, e eu não vou permitir. E olha, foi uma jornada e é uma jornada comigo. Você fala, seu filho está livre das drogas? Ele me falou há uns meses atrás, estou limpo. E ele me disse, olha, eu várias vezes na minha abstinência, eu tive convulsões. Eu furei parede com murro, eu furei parede com murro, porque não tinha para onde ir, eu tinha que suportar aqueles momentos. Você entende? Tem um trabalho, nada é assim instantâneo. A gente está acostumado a pegar um copo, botar uma água, um suquinho aqui, um pozinho, isso aqui vira o suco. Nada é instantâneo na vida espiritual, é construído. Por isso começou com um casal só. Né? Por isso começou uma criação inteira com Jesus. A nova criação foi feita através de Jesus. Então, há esperança, óbvio que há esperança. E quer saber de uma coisa? Quando você entra em parceria com Jesus, o vislumbre daquele Jesus, da sua jornada, muda. Os seus olhos se abrem, porque você começa a ter uma caminhada de verdade, não religiosa, não de discurso. Sabe aquele discurso que a vida é paralela? Uma fé que é paralela à vida? E de repente isso funde. Quando você se levanta e se compromete. Isso muda completamente de estágio. É uma vida de verdade, é uma mãe de verdade, é uma família de verdade. São problemas de verdade. Entende? Que você tem que enfrentar, mas não só. Entende? Há esperança. Nada vai ser instantâneo. Algumas curas, algumas libertações são. Mas normalmente Deus trabalha com plantio e com colheita. Tem um tempo, tem processo. Por quê? Porque é escola na vida deles e é escola na sua vida. E nunca é igual, sua né? mãe foi a mesma? Nunca o processo de um é igual ao do outro, né? Meninas, eu quero só terminar essa live com uma oração, pedir à pastora para orar. Dizer para vocês que eu ainda tenho o livro, tá? Já está quase acabando essa edição também. Eu já vou mandar rodar mais. Uma bênção muito grande que Deus tem feito através desse livro. Então, ó, para mães que querem aprender a orar, querem aprender a ser mães intercessoras, orações que salvam gerações, as lágrimas que Deus recolhe. Então, aqui tem as orações de libertação, tem as orações, tem como você declarar a palavra de Deus sobre a vida dos seus filhos, para aprender isso, né? Porque, na verdade, quando a gente passa pelo processo, a gente vai entendendo como interceder, a gente vai entendendo que a gente precisa declarar a verdade sobre os nossos filhos, a gente entende que Deus precisa mudar a nossa visão a respeito dos nossos filhos. Então, aqui é um processo, né? Não é um livro do meu testemunho, ele é um livro com atitudes que você vai tomar para ser uma mãe intercessora e para trazer salvação para o seu lar. Né? Muito mais do que libertação, vai trazer salvação para o seu lar.
Deus não quer só o seu filho longe das drogas, longe dos Uhum. vícios. Ele quer aos pés do Senhor. Isso é o mais importante, né? Então, meninas, vamos orar. Vamos orar agora. Parece que a internet da pastora agora ficou meio ruim, pastora. Deixa eu ver aqui. Deu uma paralisada aí. Não sei se vocês estão me Nosso ouvindo. tempo. Aí, melhorou? Melhorou. Você estava congelado e pensei que eu também tivesse aqui. Melhorou. Tá, Amém. você estava também. Glória a Deus. Amém. Então, Vamos ora orar. para nós, pastora, para a Amém. gente encerrar. E Vamos orar. obrigada, viu? Imagina, meninas, vai ser uma alegria encontrar com vocês também ali no meu Instagram, Ieda_Ame Mães. Olha só, em unidade, há algo importante em cada oração que você fizer. Entroniza Jesus sobre a sua casa e declara um comando: haja luz sobre a minha casa. Nunca esqueça dessas duas coisas quando você estiver orando por seus filhos. Entroniza Jesus, diga: haja luz. E a Bíblia diz: e houve luz. Esse houve luz é Jesus sendo entronizado na sua casa. Haja luz, Jesus ser entronizado na minha casa. Entende? É um comando e uma realidade nova entrando para sua família aí. Pai, muito obrigada por esse momento, Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza. Toma-nos pela mão quem está, Senhor, abatido, assentado na dor, sem forças. Senhor, que elas recebam agora esse vigor vindo da tua presença e que elas sejam levantadas. Eu te tomo pela mão, diz o Senhor, e te levanto como coluna, e te levanto como porta dentro da sua casa. Os seus filhos e suas filhas estarão sob a sua bênção que vai fluir de mim. Diz o Senhor, levanta e comprometa-se comigo. Traga as suas gerações, traga os seus filhos, traga os seus netos, tragam-os para diante de mim e aclame-me, aclame sobre eles. Aclame o meu governo sobre eles e a minha luz, a minha clareza, para que eles me conheçam, assim diz o Senhor, sobre a sua vida. Amém, amém e amém. Amém, e assim Jesus. seja, que haja Amém, luz. meninas. Amém. Amém, Jesus, que haja luz nas nossas casas. Amém. Meninas, esqueci de tirar a foto. Vamos tirar a foto aí para vocês divulgarem a live. Vou pegar meu livro aqui, ó. Tira foto aí com a pastora Ieda, tá? Marca ela, marca a mim no Instagram. Eu vou marcar também, pastora. Agora eu vou salvar a live, vou marcar você lá. Então, para quem não conseguiu anotar o seu @, lá vai ter, tá, meninas? Então, ó, deixa essa live salva e manda para mães, manda nos grupos de mães, manda para aquelas mães que você sabe que precisam ouvir essa palavra, tá bom? Pastora, obrigada, viu? Fica com Deus, viu? Obrigada pelo testemunho. Beijo para você.